Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, aliás, vocês já repararam, né? Vocês já repararam que CLT está transformando pessoas em zumbis, né? Eu considero, já venho falando aqui há muito tempo, pessoal, que a CLT é um modelo de trabalho atrasado. O modelo de CLT que existe no Brasil não existe em nenhum outro local do mundo. Existe a imprensa que diz assim, existe na imprensa o seguinte, que existe CLT em todos os países do mundo, mas não da maneira que existe no Brasil, certo, pessoal? Muito se discutiu, né, recentemente, não só lá em Brasília, mas também na sociedade geral, sobre o modelo de escala 6x1, né? O Brasil não estaria muito atrás dos outros países dessa questão, não, né? Estaria até que parecido, né? Mas a diferença é que nos outros países não existe o modelo que é, por assim dizer, que foi criado no Brasil, certo? Não tem comparação, pessoal. Não tem comparação se a CLT, entre aspas, nos Estados Unidos ou em outro país, na Europa, vamos dizer assim, tá? Estados Unidos não, né? Mas na Europa, com ser CLT no Brasil, não tem comparação. Eu costumo não discutir muito sobre tal assunto, porque, lógico, né, que qualquer discussão não leva ninguém a lugar nenhum, né, não leva nenhuma pessoa a lugar nenhum, né? Mas eu não costumo discutir sobre isso porque eu entendo que há uma hierarquia para mim, certo? Em primeiro lugar, existe, sem dúvida nenhuma, o trabalho virtual, para mim o melhor de todos, né? Trabalho remoto. Segundo lugar, existe o empreendedorismo, né, que poderia ser o primeiro lugar também, tá? Mas eu só estou exemplificando aqui uma hierarquia que eu estou exemplificando, certo? Em segundo lugar, empreendedorismo. Em terceiro lugar, diria que o trabalho independente ou autônomo, né? Mas veja, pessoal, que eu estou pondo uma hierarquia, certo? Hierarquia, é lógico que em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, disparado, trabalho remoto. Quer queira ou não, no trabalho remoto, tu está sendo seu próprio patrão, tu está trabalhando para si mesmo, né? Muito melhor do que trabalhar para os outros. Tem gente que diz assim, porque tem que ser concursado, porque você vai receber bem e tal, mas você vai ser dependente do Estado, quer queira ou não, você vai ser um gado, você vai ser só mais um ali, escravo de uma máquina que é sustentada pelos cidadãos. Não queria envolver muito política aqui não, mas enfim, né? É porque tem gente que defende muito concurso público aqui no Brasil, achando que mil maravilhas, achando que na verdade não, pessoal. Achando que na verdade não é bem assim, essa questão não, certo? Mas vamos lá. Então, pessoal, quer queira ou não, trabalhando virtualmente, tu já é um empreendedor digital, né? Por que eu disse segundo lugar seria o empreendedorismo? Para você abrir uma empresa, né? É lógico que poderia ser o primeiro lugar também. Eu acredito que está praticamente empatado ali, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Tem o empreendedor digital e tem o empreendedor presencial, certo? Mas tá equiparado, pessoal. Tá ali, tá nivelado, né? Melhor dizer, tá nivelado, certo? Mas o melhor de todos mesmo, pessoal, é o trabalho virtual. É o trabalho virtual hoje em dia.
Agora, quem não se adaptou, né? Quem não se adaptou a esse modelo ainda, eu acredito que está atrasado. Acredito que aquelas pessoas que não se adaptaram a esse modelo ainda estão atrasadas, estão ultrapassadas, que não reconhecem. Tem também isso. Aquelas que não reconhecem o trabalho virtual também estão ultrapassadas, né? Porque novamente, né, é tido como se fosse padrão aqui no Brasil, né, como se fosse padrão, né? O que? O trabalho escravo, o trabalho CLT, né? Tem gente que diz assim, porque o setor público é melhor do que o privado, o concursado é melhor do que o setor privado, né? Porque o setor privado você não receberia bem. Mas as pessoas aqui do Brasil estão olhando por uma perspectiva de empregado, não de empreendedor. Por quê? Não é incentivado aqui no Brasil justamente isso. Até pela dificuldade realmente de se abrir uma empresa no Brasil, mas de qualquer forma, pessoal, se percebe, né, que aqui no Brasil é incentivado para que tu seja um escravo ou para que tu seja uma massa de manobra, não para que tu seja independente, né, trabalhe para si mesmo, né? Então é sobre isso que se trata, pessoal. É sobre isso que se trata, né? Por que eu estou dizendo que a CLT está transformando pessoas em zumbis? Por conta desse ritmo, né? Parece que as pessoas, não só maioria, né? Maioria, né? Diria, né? 90%, diria, maioria, né? Acabam trabalhando mais do que recebem, né? Tem até pesquisa que diz assim, 90% da população, tem gente até que questionou comigo sobre isso, né? Acharam que era 70%, falaram comigo assim, né? Na internet. Mas não, 90% do Brasil ganham até R$3.500 por mês. Agora, quem é que vive de verdade com até R$3.500 no Brasil? Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu acredito que se tiver 1%, 1% que seja rico de verdade no Brasil, é muito, né? Não tenho dúvida disso, né? Não tem como comparar o Brasil com outros países nesse sentido, não tem como. Até mesmo nessa questão de CLT, porque a imprensa vive se gabando assim, porque CLT existe em todos os lugares do mundo, né? Mas são modelos diferentes, e nos outros países não é, essa questão não é chamada de CLT, inclusive. CLT só existe no Brasil, esse termo CLT só existe no Brasil, certo? Em outros países tem legislações diferentes, certo? Então esse papo assim, que existe CLT em todos os países do mundo, não é bem assim não, certo, pessoal? Certo? Então o que é incentivado aqui no Brasil? Que tu seja escravo, que tu seja massa de manobra, né? Qualquer pessoa que saia dessa rota, né, é tida como se fosse errada, inclusive, tida como se fosse estranha. Não tenho dúvidas quanto a isso, pessoal. Né? Então, as pessoas trabalham muito mais do que recebem. Maioria daqui do Brasil. É por isso que se tornam zumbis. Acordam muitas vezes cedo, né? Saem do serviço tarde, né? Ganham ali uma merreca. E tem gente que se orgulha ainda disso, né? Né? Acha que né? Eu sempre discordei também dessa frase, porque todo trabalho traz dignidade. Não são todos os trabalhos que trazem dignidade ao homem. Eu discordo dessa frase, né? Não são todos os trabalhos também, né, que são, né, que são bons, né?
Existem trabalhos bons e existem trabalhos não tão bons assim. Entendo dessa forma, né? Agora, tem gente que tem opiniões diferentes, né? Faz parte, né? Mas o que eu verifico é isso, pessoal, que há um incentivo, não só por parte da mídia em geral, tá? Por conta da sociedade, para que tu seja um escravo, para que tu seja uma massa de manobra, né? Não há um incentivo para que tu viva, que seja empreendedor, para que tu seja independente de verdade, né? E também, pessoal, há uma dificuldade de empreender no Brasil, quer queira ou não, né? O que é muito diferente, né? O que é muito diferente em outros países, né? O que é muito diferente essa questão em outros países, né? Não tenho dúvidas quanto a isso, certo, pessoal? Eram esses os pontos que eu tinha para trazer, né? É lógico, pessoal, é lógico, né? Eu considero o CLT um modelo de trabalho, além de ultrapassado, mas também desumano, né? Mas tem gente que aceita, não questiona, né? Então o que há no Brasil, né? O que há? Um incentivo a não questionar o status quo atual, de uma forma geral. Entendo, acredito que os principais pontos, né, foram explicados, né, nesse vídeo, né? Qualquer outro detalhe trago em conteúdos novos. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.